Olá pessoal, eu sou a professora Juliana Bettini Facchini Gomes, do Departamento de Estatística, e faço parte da equipe dos professores do curso de Nivelamento em Estatística Matemática. Nesse vídeo eu vou falar um pouquinho com vocês sobre o que é estatística e aonde a estatística pode atuar também. Então, o que é estatística, né? A estatística ela é um conjunto de técnicas e métodos de pesquisa que, entre outros tópicos, envolve o planejamento do experimento a ser realizado, a coleta qualificada dos dados, a inferência, a análise e a disseminação das informações. Então, acredito que alguns de vocês já ouviram falar um pouquinho sobre a estatística e a referência maior é que a estatística ela é utilizada para análise de dados. Sim, ela é utilizada para análise de dados. Mas como vocês podem ver nessa definição, ela está presente muito antes da análise dos dados. Ela está presente no início da pesquisa. Como a gente vai coletar esses dados? Quais são as metodologias que a gente vai utilizar para coletar esses dados? Então, isso tudo é pensado no início, no planejamento da pesquisa. E, inclusive, nesse planejamento da pesquisa, a gente também pensa em como será feita a análise dos resultados. Então, a estatística ela é muito mais ampla do que apenas pensar em análise de dados. Falando nisso, então, aonde a gente consegue ver a atuação da estatística? Né? A gente consegue, se vocês observarem, a gente consegue ver a atuação da estatística nas diversas áreas do conhecimento. E aqui eu vou trazer alguns pequenos e simples exemplos para vocês entenderem um pouquinho como a estatística está bem perto da vida de vocês. Por exemplo, a gente pode ter interesse em conhecer o perfil dos calouros da UNB em 2021. Né? O que seria conhecer o perfil dos calouros? A gente poderia ter interesse em saber se esses calouros que estão entrando, se eles vêm, a maioria vieram de qual escola, né? Do ensino público ou do ensino privado? Tem mais mulheres ou tem mais homens? E outras características de interesse que podem estar relacionadas com a pesquisa. Outro exemplo, por exemplo, é pensar nas provas, né? A maioria dos estudantes ficam nervosos para fazer prova. Será que se um professor introduzir algum exercício de relaxamento antes da prova, isso vai alterar ou não vai alterar as notas? Alterar em que sentido? Será que as notas, né, as pessoas vão estar mais tranquilas? Isso vão fazer com que elas pensem mais e as notas vão melhorar? Então, a gente pode fazer uma pesquisa para coletar essa informação. Ou quando vocês vão no supermercado, aí vocês vão lá comprar um produto no supermercado. Por exemplo, vocês vão comprar arroz, né? Tem um arroz lá de 1 kg, 5 quilos, vocês decidem comprar um arroz de 1 kg. Será que dentro daquela embalagem realmente tem 1 kg de arroz? Então, existe um Instituto de Pesos e Medidas que ele faz uma investigação das mercadorias disponíveis nos comércios para saber se elas estão dentro do padrão de qualidade. Caso esteja dentro do padrão de qualidade, ótimo. Caso não esteja, essa empresa é notificada para que ela adeque o produto nos padrões de qualidade, para que o consumidor realmente compre o que está sendo informado na embalagem. Um outro exemplo também é, por exemplo, vocês têm interesse em abrir uma livraria em Brasília. Bom, se vocês vão abrir uma livraria, vocês querem lucrar com essa livraria. Não é só pura e simplesmente porque vocês gostam de livros, gostam, né, da ideia de ter uma livraria. Mas vocês vão querer que essa livraria seja rentável. Então, onde será que é o melhor lugar? Então, com a estatística a gente pode fazer uma pesquisa e descobrir para o perfil da sua livraria qual local da cidade vai ser mais rentável, para que ela tenha sucesso. Ou eu quero comprar um apartamento, mas eu não tenho todo o dinheiro para comprar esse apartamento. Então, eu vou fazer um empréstimo. Então, a gente vai lá no banco e para pedir um empréstimo para complementar a renda para comprar esse apartamento. E lá a gente preenche alguns dados cadastrais, como, por exemplo, a gente informa a nossa renda, o nosso estado civil, se temos filhos ou não temos, se temos plano de saúde ou não. E aí é com base nessas informações que existe uma equipe lá da estatística, do banco, que vai ver se o nosso perfil está entre os
perfil de clientes que são bons clientes, ou seja, que vão pagar direitinho o empréstimo, ou se a gente faz parte do perfil dos clientes ruins que não vão pagar direito. E aí, com base nessa informação, é decidido se o crédito vai ser concedido ou não. Então, esses são alguns exemplos, mas a gente, conforme a gente vai observando, pensando, a gente descobre que a estatística está muito mais perto da gente do que muitas pessoas fazem ideia. Falando nisso, então, a gente quer utilizar a estatística junto com outras áreas de estudo. E aí, onde entra a estatística? Quando a gente está fazendo uma pesquisa junto com uma outra área de estudo, aonde entra as técnicas de estatística? Em que momento a estatística está presente nessa pesquisa? Então, por esse esquema, vocês podem perceber que a gente tem desse lado aqui a metodologia de área de estudo, que é quem vai pensar no problema, quem vai definir qual é o problema de estudo. E desse outro lado aqui é a estatística. E olha só, olha onde a estatística já entra. A estatística ela entra após a definição do problema, a gente tem a próxima fase, é o planejamento da pesquisa. E a estatística entra aqui junto com a área de estudo no planejamento da pesquisa. É onde aqui a gente vai pensar em como a gente vai fazer essa pesquisa, qual é o tipo de pesquisa que a gente vai fazer, qual é o instrumento de pesquisa que a gente vai utilizar, todos os conceitos necessários para que a gente consiga executar a nossa pesquisa de forma eficiente e para que esses dados que vão ser gerados da nossa pesquisa sejam dados confiáveis. Porque para os nossos dados serem confiáveis, a gente tem que fazer um bom planejamento de pesquisa. Então, é muito importante que o estatístico sempre esteja atuando com a outra área de estudo neste momento, no planejamento da pesquisa, para que os dados sejam confiáveis. Porque com dados confiáveis, a gente vai fazer, aí a estatística vai fazer a análise dos dados também, porque ela participou do planejamento da pesquisa, planejou direitinho junto com a outra área de estudo, executou, acompanhou a execução, temos os dados, vai fazer a análise dos dados e soltar os resultados para que a área de estudo possa tirar as conclusões do problema encontrado. Então, esse esquema ele reflete a importância da estatística em todas as fases de uma pesquisa. Bom, então falando de planejamento da pesquisa, eu vou falar um pouquinho mais, Então, eu vou falar um pouquinho mais desse esquema aqui, até a gente chegar na análise dos dados. Vou falar de uma forma resumida, mas eu vou falar um pouquinho. Então, lá no planejamento da pesquisa, o que envolve o planejamento da pesquisa? A primeira coisa que acontece no planejamento da pesquisa é a gente decidir o problema de pesquisa. E a gente tem que saber justificar a importância. Será que é importante? Será que é relevante fazer essa pesquisa? E definir claramente quais são os nossos objetivos. Na sequência, a gente consegue definir qual vai ser a metodologia utilizada para executar a nossa pesquisa. E aí, quando a gente fala de metodologia, a gente precisa pensar, por exemplo, qual é o tipo de pesquisa? A gente tem tipos de pesquisa de levantamento, a gente tem tipos de pesquisa experimental. Por exemplo, vocês responderam um questionário. Esse questionário faz parte de um tipo de pesquisa que a gente chama de pesquisa de levantamento. E aí, depois que a gente define o tipo de pesquisa que a gente vai trabalhar, a gente pensa, e qual vai ser o instrumento utilizado para coletar os dados? Pode ser o questionário, como vocês responderam, a gente pode fazer uma entrevista, pode fazer uma mistura dessas duas coisas, ok? E será que está tudo certo com o meu instrumento de pesquisa? Será que está tudo certo com o meu instrumento que eu utilizei para coletar os meus dados? Então, antes da gente ir a campo, antes da gente executar a pesquisa, é interessante que a gente faça o quê? Um teste deste instrumento. E a gente vai coletar a informação de todo mundo ou a gente vai coletar a informação só de uma parte? Aí a gente tem que pensar então se a gente vai usar amostragem ou não amostragem. Mas sobre a amostragem, os processos de amostragem, a gente vai falar um pouquinho no próximo vídeo. E depois de definir se vai fazer amostragem ou não, a gente usa as técnicas de análise de dados. Também,
na estatística, a gente tem vários conceitos importantes. E eu vou definir esses conceitos importantes com vocês, bem como exemplificar o que eu falei aqui no planejamento da pesquisa com base nesse exemplo, que é um exemplo muito simples, então, ou seja, mais um exemplo de onde a estatística pode atuar, que é quando a gente faz as pesquisas eleitorais para saber, né, o percentual de voto de cada candidato para a disputa presidencial. Então, nesse exemplo, por exemplo, o nosso objetivo, né, conhecer o percentual de voto de cada candidato, né? E a nossa pesquisa é uma pesquisa nacional e é muito importante, né, para os candidatos saberem como eles estão durante a campanha, como está, né, o percentual de voto de cada um deles, se em que localidade, né, por exemplo, pensando aqui no Brasil, né, se na região norte eles estão ganhando, se eles estão perdendo, aonde, para que eles saibam onde eles possam investir para que eles consigam, né, ganhar as eleições. Continuando com esse exemplo, eu vou definir então os conceitos que eu falei anteriormente. Então, um conceito muito importante aqui na estatística é o conceito de população. O que é população? É o conjunto de pessoas que compõem uma categoria particular, ou seja, o nosso universo de estudo. No nosso exemplo anterior, né, que é uma pesquisa para saber o percentual de votos de cada candidato, o nosso universo são os eleitores, os eleitores, né, são as pessoas que votam, que vão responder a nossa pesquisa. Porque por mais que a gente esteja fazendo uma pesquisa nacional em todo o país, nem todos os brasileiros vão votar. Então, a nossa população são os eleitores. E a amostra. O que é a amostra? A amostra é o quê? É uma parte dos elementos da população. Então, ou seja, no nosso exemplo, em vez de eu considerar todos os eleitores, eu vou considerar apenas alguns eleitores para compor a minha amostra. Mas como que eu faço isso? Então, a gente usa o procedimento que a gente chama na estatística de amostragem, que é o processo que vai pegar alguns elementos lá da população, vai selecionar para compor a nossa amostra. E um outro conceito importante é o parâmetro, né? O que é o parâmetro? É uma medida que descreve certa característica dos elementos da população. Então, no nosso exemplo, qual é a medida que descreve certa característica dos elementos da nossa população? O nosso parâmetro de estudo aqui é o percentual de votos de cada candidato. Esse é o parâmetro que a gente quer encontrar. Esse é quem a gente quer saber o quanto, né, cada candidato, qual é o percentual de votos aí de cada candidato para a disputa presidencial. E um outro conceito importante é a inferência estatística. A inferência estatística, ela é responsável, ela é utilizada, né, o uso apropriado dos dados de uma amostra para se ter algum conhecimento sobre os parâmetros da população. Então, a gente pegou a nossa amostra de dados, mas a gente quer falar como está o percentual de voto dos candidatos na nossa população, em todo o Brasil. Então, a inferência estatística ela vai entrar para estudar a amostra de dados e falar, olha só, o que está acontecendo aqui na amostra é válido para toda a população. Eu posso falar que o percentual de votos do candidato A aqui na amostra é de 30%. E esse valor é válido para eu falar que esse 30% é válido para toda a população. Okay? Quem faz essa validação, né, esse link entre o que está acontecendo na amostra para ser válido para toda a população é a inferência estatística. Mas a gente só consegue utilizar a inferência estatística quando a gente faz um processo de amostragem aleatória. E o último conceito é a estimativa, que é o valor calculado a partir dos dados da amostra com a finalidade de avaliar o parâmetro desconhecido. Então, qual é o nosso parâmetro no nosso exemplo? O percentual de voto de cada candidato. Se a gente for lá na nossa amostra de dados e calcula o percentual de votos do candidato A, do candidato B, do candidato C, e esse valor vai ser usado para falar o que está acontecendo lá na população, esse valor é chamado de estimativa. Então, eu posso falar que a estimativa
do percentual de voto do candidato A é de 30%. Então, para o vídeo de hoje é isso, e no próximo vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre a amostragem. Eu espero que vocês tenham gostado e que vocês assistam o próximo vídeo.